Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos começar então a nossa sequência de conteúdos, seguindo aqui uma sequência didática. Então, serão vídeos curtos, com um pouco de explicação de teoria, e depois algumas questões para vocês fazerem ao longo da semana, e depois eu gravo a resolução das questões. Então, cada vídeo de cada semana, eu vou mostrar um assunto bem curto, assim, não estressa, não pesa, e dá para vocês irem montando uma sequência aí no caderno de vocês, uma sequência didática, uma sequência ideal para o aprendizado de toda a mecânica que cai na PRF, beleza? Então vamos dar uma olhadinha. O primeiro assunto nosso aqui vai ser grandezas físicas. Então vamos lá. Que é o seguinte, ó. Vamos anotar então. Grandezas físicas. Grandezas físicas. Olha só, eu não tenho o costume de deixar PowerPoints prontos e tudo mais. Por hábito, geralmente eu dou aula escrevendo e montando tudo na hora, tá? Quando necessário, monto alguma coisa, já deixo pronto, uma tabela, alguma coisa do tipo, mas geralmente eu vou falando e vou escrevendo. E como hoje, inclusive, está frio, e a mão está gelada, talvez a letra saia um pouco esquisita. Tá? À medida que eu for escrevendo, a mão vai aquecendo e vai ficando menos feio. Vamos lá. Grandeza física é tudo que pode ser medido. Tá? O comprimento, por exemplo, de algo, ele pode ser medido. O tempo, ele pode ser medido. Uma área pode ser medida. A temperatura pode ser medida. Tudo aquilo que pode ser medido, quando você pode usar um instrumento de medida, a gente chama isso de grandeza física. E a gente divide as grandezas físicas em dois tipos. As grandezas físicas, elas podem ser do tipo escalares, escalares, e elas também podem ser grandezas do tipo vetoriais. Qual que é a diferença entre essas duas grandezas, ou entre esses dois tipos de grandeza? Uma grandeza escalar é aquela grandeza em que ela, para ser caracterizada, precisa só de um valor, que a gente chama de módulo, só de um valor, ou só de um módulo, mais a sua unidade de medida. Exemplo. O tempo. Quando a gente pega lá um intervalo de tempo que a gente está medindo, a gente só precisa do valor, por exemplo, 20, e uma unidade de medida. Segundos, 20 minutos, 20 horas, 20 dias, 20 anos, enfim. Temperatura. Temperatura. Temperatura também. Hoje está fazendo 20, por exemplo. 20 o quê? 20 graus Celsius. Amanhã pode fazer 15. 15 o quê? 15 graus Celsius. Quando a gente pega, sei lá, densidade, por exemplo. Densidade. Densidade volumétrica de um líquido. Mas é do que a massa dele dividido pelo volume que ele ocupa. Por exemplo, a densidade da água são 1.000 quilogramas por metro cúbico. Enfim, então essas são grandezas do tipo escalares. Já as grandezas do tipo vetoriais são aquelas grandezas que precisam de módulo, vão precisar também de uma unidade, módulo, mais unidade de medida, mas elas precisam também de direção e de sentido. Exemplo. Velocidade. Velocidade. Vamos supor uma aeronave
a 900 km por hora. Mas 900 km por hora para onde? Para leste, para oeste, para norte, para baixo, vai que está despencando. Então, é uma grandeza física que tem um valor, tem um módulo, tem uma unidade, quilômetros por hora, metros por segundo, metros por minuto, quilômetros por segundo, não importa, mas tem que ter um direcionamento. Para onde aquilo está apontando? Outra grandeza que é vetorial, força. Força, medida em newtons. Ah, ali sobre aquela mesa tem uma força de 50 newtons, mas para onde? Para a direita, para a esquerda, para cima? Eu estou levantando a mesa. Outro exemplo de grandeza física vetorial. Deslocamento. Estou me deslocando por 2 quilômetros. Mas estou me deslocando para onde? Para frente, para trás, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Diferença entre direção e sentido. A direção é onde, qualquer lugar que você possa apontar, onde sobrar a sua ponta. Lembra da Rosa dos Ventos, que a gente aprende lá na terceira série? Geralmente a tia da terceira série desenha algo mais ou menos assim, ó. Escreve aqui norte, sul, leste, oeste. Isso aqui são direcionamentos. Eu tenho um direcionamento norte-sul, eu tenho um direcionamento leste-oeste, tem uma direção horizontal, tem uma direção vertical. O sentido, ele está dentro da direção. Então, toda direção tem dois sentidos. Então, por exemplo, aqui na Rosa dos Ventos, direção norte-sul tem o sentido norte, tem o sentido sul. Direção leste-oeste tem o sentido leste, tem o sentido oeste. Direção horizontal tem um sentido para a direita e um sentido para a esquerda. Direção vertical tem um sentido para cima e um sentido para baixo. Então, sempre o sentido está dentro da direção. Tá? Toda direção, então, tem dois sentidos, para um lado ou para o outro. Agora, falando especificamente aqui sobre grandezas vetoriais. Toda grandeza vetorial ela é representada por um vetor. O que é um vetor? Se algum de vocês tiver feito algum curso de exatas, engenharia, química, o que quer que seja, o que eu vou falar aqui agora, você vai perceber que não é a definição mais correta, mais formal de vetor. Vou dar uma definição um pouco mais de ensino médio, que é o que precisa para a prova da PRF. O vetor nada mais é do que um segmento de reta, que vai te orientar com aquela grandeza. É um segmento de reta orientado, só e mais nada. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um certo, vou pegar aqui um certo caixotinho, tem aqui um chão qualquer, tem aqui um certo caixote, ele está recebendo a ação de uma força. Uma força qualquer, tem alguém puxando esse caixote aqui. Alguém está puxando esse caixote nesse sentido. Ó, estou representando aqui. Está aqui meu vetor. Meu vetor. Vou colocar em cima desse vetor um nome. Todo vetor tem nome. Geralmente, se usa para vetor uma letra maiúscula. Tá? Como isso aqui pode ser uma força, então eu vou colocar um F de força. Então, tem aqui um vetor, força. Olha, alguém está puxando esse caixote nessa direção. Um segmento de reta orientado. E como força é uma grandeza vetorial, eu tenho que mostrar isso na hora de desenhar, na hora de escrever, na hora de fazer um desenho. E como é que eu vou mostrar que esse F é o vetor que está representado ali embaixo? Eu vou colocar em cima dele uma setinha pequenininha, horizontal para a direita. Pronto. Então, o vetor força, meu vetor que eu dei o nome de F, está ali, esse diagonal aí para cima. Ou, por exemplo, vamos imaginar aqui uma estradinha. Tem aqui um certo carrinho andando aqui na horizontal, direção horizontal, sentido da direita para a esquerda. Então, eu vou representar aqui a velocidade desse carrinho. Está aqui meu vetor velocidade. Ó, direita para a esquerda. Tem que dar nome? Tem. Geralmente, uma letra maiúscula
vou chamar de V, de velocidade. Vou colocar o V aqui, ó. E vou colocar em cima do V o símbolozinho de vetor. Olha, esse V é um vetor que está simbolizado aqui embaixo. Então, meu carrinho está mostrando aqui, está indo da direita para a esquerda. Ah, tem aqui um certo caminho, uma certa cidadezinha. Olhando de cima. Olhando de cima, tem aqui alguns quarteirões. E eu quero mostrar meu deslocamento. Eu saí desse ponto, andei, fiz uma curvinha, peguei essa rua e subi até esse ponto. Qual foi meu deslocamento? Eu vou adiantar um conceito para vocês. O deslocamento é o segmento de reta que liga do começo ao fim. Não importa por onde eu tenha andado, por onde eu tenha passado, quantas curvas eu tenha feito. Deslocamento é sempre o segmento de reta que liga direto, do começo ao fim. Nessa minha caminhada, qual foi meu deslocamento do começo ao fim? Olha, eu saí daqui e saí rasgando direto aqui para cima. Esse foi meu deslocamento. Tem que ter um nome esse vetor? Vou chamar de S. Costuma-se utilizar a letra S para deslocamento, tá? Mais para frente eu explico por que é comum utilizar a letra S para deslocamento. Então, está aqui meu vetor de deslocamento, delta S, você vai entender o porquê desse delta daqui uns dias. E tenho que simbolizar que isso aqui é um vetor. Vou colocar um segmento de reta aqui em cima, orientado para a direita. Então, está ali meu vetor de deslocamento, esse segmento de reta grandão. Esses segmentos de retas aqui, ó, a gente costuma ser um pouco coerente no seguinte sentido. Vamos supor que, por exemplo, eu tenha duas forças quaisquer. Eu tenho uma força que vale F, que está apontada na horizontal para a direita. Vale tantos newtons, não sei quanto vale. Sei lá, vamos chutar um valor aqui. Vamos supor que o valor, o módulo, o valor, quando a gente coloca duas barras assim na vertical, significa que eu vou escrever na frente o valor desse vetor, tá? Vale 50 newtons. Vou representar ele aqui. Beleza. Está aqui. Agora eu vou representar uma outra força qualquer, vou chamar de F2, uma outra força qualquer, que vale o dobro, 100 newtons. Na hora de representar o vetor, a gente tenta ser coerente. Então, eu vou colocar esse vetor de 100 newtons aqui com 2 vezes o tamanho. Tá aqui. Não, mas tem uma certa força que eu vou chamar de F3, que vale a metade. Metade desses 50 aqui vale 25. Então, eu vou tentar ser coerente, óbvio, isso aqui não... Ainda mais quando a gente desenha à mão, não vai sair exatamente perfeito, não estou usando régua. Mas vocês vão ver que quando são desenhos feitos, né, em computador, desenhos que caem em questão... Eita, peraí, que a câmera travou. Voltou. Desenhos que caem em questão de prova e tal, essa coerência costuma ser mantida. Então, por exemplo, esse F3 aqui vale 25 newtons, metade desse de 50. Então, eu vou tentar desenhar um vetor aqui, metadinho do tamanho. Pronto. Agora, interessante. Olha só. Sempre que a gente fala em sentido, a gente sempre vai ter dois, para um lado ou para o outro. Como é que a gente mostra isso com o vetor? Através dos sinais de mais e menos. Lá na matemática, os sinais de mais e menos, eles servem para você fazer conta, de adição e subtração. Na física, os sinais de mais e menos, eles servem para te indicar sentido também. Então, se, por exemplo, desses três vetores aqui, que todos eles estão apontados para a direita, repare que todos eles têm valor positivo. Se eu quiser representar um valor horizontal para a esquerda agora, por exemplo, esse de 25 newtons aqui. Mas eu quero representar então o vetor F4, tem o mesmo módulo, tem a mesma intensidade, só que agora eu quero representar ele para a esquerda. Vou colocar um sinalzinho de menos. Tá aqui, ó. Virei o vetor, tá vendo? Então, de forma genérica, sem pensar em números agora, então eu tenho um vetor A
qualquer, por exemplo. Tá? Nesse sentido, como é que fica o vetor menos A? O vetor no sentido oposto. Eu vou colocar um sinalzinho de menos. Pronto. Inverti o vetor. Beleza? Se eu dobrar o valor do vetor, dobro o valor do tamanho. Se eu dividir o valor do vetor, eu diminuo o tamanho. Se eu mudar o sinal do vetor, eu mudo o sentido desse vetor. É assim que a gente representa, então, esses vetores. A gente pode ter mais de um vetor. Por exemplo, no meu bloquinho ali, tem uma força F só. Poderia ter 200 forças, 200 pessoas puxando aquele bloquinho. Né? Como é que eu somo a força de todo mundo atuando no bloquinho? Ou pego o carrinho, por exemplo, poderia ter mais de uma velocidade sobre ele. Tem a velocidade do motor, que está empurrando o carro, mas poderia ter uma velocidade do vento, no sentido contrário. Quando a gente tem mais de um vetor, quando a gente tem que somar vetor, existem técnicas específicas para isso. Deixa para o próximo vídeo. Nesse aqui eu quero falar só sobre as grandezas, então. Como é que elas são classificadas? Em escalares e em vetoriais. Grandezas escalares, eu só preciso de um valor, de um módulo e de uma unidade de medida. Se elas forem vetoriais, preciso do módulo, da unidade de medida, sempre unidade de medida, não esquece isso, e também de uma direção e de um sentido. E como é que eu mostro a direção e o sentido dessa grandeza? Através do vetor, desse segmento de reta orientado. Quanto maior for a grandeza, quanto mais intensa, maior é o segmento de reta. Quanto menor, menor é o segmento de reta. Se você inverter o sinal, você inverte o sentido. Então, lembra, os sinais mais e menos na física, eles servem para te indicar sentido, para que lado que aquela grandeza está apontando. Não serve só para fazer conta na física, beleza? Então, primeiro conteúdozinho básico, para começar a entender o que é uma grandeza física, como elas se comportam, é isso aqui. Vou postar umas questõezinhas a respeito disso, importante esse entendimento básico, e aí semana que vem eu mostro, então, como é que a gente soma vetores. 2 vetores, 3 vetores, 4 vetores atuando no mesmo corpo, como é que a gente acha a resultante disso tudo, tá bom? Qualquer dúvida que tiver a respeito disso ou das questões que eu postar, deixa aí no grupo que eu respondo, beleza? Isso aí, valeu!